New York, New York, conforme dizia Frank Sinatra, New York está na final da Conferência Este. E agora, após 25 anos, a última aparição que o New York Knicks fez de uma final de Conferência Este foi em 2000. De lá para cá, só foi batendo na rocha e nunca mais conseguiu esse feito. E dessa vez conseguiu esse feito diante do Boston Celtics. Falando em Boston Celtics, os caras também abusaram de três, né? Simplesmente só chutaram o jogo todo de três. E para quem acompanha a NBA, principalmente nestes últimos anos em que as bolas de três estão dominando os jogos e até estão determinando as vitórias nos jogos, tem noites que as bolas não vão cair. Se as bolas caíram no jogo 5 para o Boston Celtics, era óbvio, né, estatisticamente, que no próximo jogo as chances eram muito poucas. Eu acho que o Mazzulla errou na estratégia. Boston entrou com a estratégia de lançamento de 3 pontos, só foram chutando, com grandes oportunidades de aplicar um jogo mais versátil, com ataque no garrafão, né? Já que a equipa do New York Knicks é uma equipa muito física. Olha o porto do Anunoby, mano. Olha o Robinson. Então, ataca o garrafão, vai pegando faltas, entende? Vai, faz isso. Mas, enfim, o Boston, como é uma equipa conhecida por chutar muito de três, e nessa série, em alguns jogos se deu bem. E acredito que esses jogos que eles ganharam foram jogos em que realmente eles foram muito bem nos chutes de três. Porque o Boston está perdendo aquela coletividade, está indo mais na individualidade, dependendo muito mais das bolas de três do Pritchard, do do Jason Tatum, que infelizmente não participou mais nesses últimos 2 jogos através da lesão do tendão de Aquiles. Enfim, o Boston Celtics abusou dessa estratégia e se deu muito mal. Quem se deu muito bem foi o New York, né? New York Knicks. New York Knicks, ou simplesmente o Knicks. O Knicks se deu muito bem. O Knicks se deu muito bem. Por quê? Porque o Knicks jogou de uma forma versátil. O Knicks soube explorar o tamanho, a altura e, acima de tudo, o jogo coletivo, né? Explorou muito bem. Quando deu para atacar o garrafão com o Cat Towns, quando deu para pegar rebotes com o Robson e com o Josh Hart, eles souberam muito bem tirar proveito dessas oportunidades. Fizeram muito bem a leitura do jogo. Quando dava para fazer o ISO wide open e assim chutar de três, também souberam fazer muito bem essa leitura. E a maior parte desses lançamentos, né, desses arremessos, deram certo. Por quê? Porque os jogadores estavam numa posição em que não tinham muita pressão, né, e aí conseguiram tirar proveito dessas oportunidades. Cat Towns jogou muito, cara. Cat Towns comeu a bola. Cat Towns jogou bastante. Muito mesmo. 21 pontos é brincadeira. Devia fazer mais. O cara está se tornando um jogador completo. Ele arremessou de 3 pontos. Ele atacou um garrafão. Ele pegou rebotes. Ele cavou falta. Encheu de falta praticamente os jogadores do Celtics. E falando em faltas, o Jaylen Brown foi ejetado por acúmulo de faltas, né? Esgotou o limite de faltas, 6 faltas. A última falta que ele fez foi por cima do Jalen Brunson, que soube fazer a leitura do momento e aproveitou para mandar o cara para Cancún de uma forma muito mais cedo. Então, o Celtics foi, enfim, demolido, foi engolido, enfim, qualquer coisa que você achar, o Celtics foi. E acredito que essa vitória do New York Knicks mandando para Cancún o Celtics
foi uma grande alegria para os adeptos dos Lakers. Os Lakers que, por sua vez, né, também foram despachados. Os adeptos do Lakers estavam torcendo, né? Estavam torcendo aí na torcida. Existe uma briga entre Celtics e Lakers, uma briga saudável, né? Enfim, essa rixa aí de quem é maior campeão, né? E o Boston está na frente, então estavam temendo que o Boston poderia pegar mais uma championship, né? Enfim, então Boston foi para Cancún de uma forma vergonhosa até, né? 38 pontos de diferença. A vitória mais larga em termos de pontos na história do Knicks. Estamos falando de playoffs. Playoffs, né? Playoffs. Então, o Knicks mandou para Cancún com mais de 30 pontos, 38 pontos exatamente. Foi uma festa enorme no Madison Square Garden. Celebridades apareceram aí e tudo mais. Enfim, já era de se esperar, uma vez que o New York Knicks perdeu, né, no TD Garden de uma forma também vexatória, podemos assim dizer, né? Mais de 20 pontos de diferença, era de se esperar que o Knicks iria transformar o Madison Square Garden num caldeirão. Era de se esperar, tinha gente lá fora torcendo bastante, enfim, era uma corrente de força, de energia que culminou nesse massacre, podemos assim dizer, do Knicks diante do Celtics. 38 pontos de diferença estava pouco, deveria ser mais até, né? Então, o Celtics não soube explorar e o Jalen Brunson aproveitou. Falando em Jalen Brunson, enfim, ele está caminhando a passos largos para ser o MVP dessa conferência. Vai ser um duelo fantástico entre Tyrese Haliburton e Jalen Brunson. Por sua vez, os dois são guards, né? Os dois são PG e sabem armar muito bem e estão jogando muito basquete, estão comendo a laranjinha neste momento. Vai ser muito bom essas séries da final da conferência e não perca nenhum jogão, também não perca nenhum episódio aqui no canal que eu vou trazer muitas novidades ao longo destes confrontos, né, que irão se decorrer nos próximos dias. Está tudo preparado já ali e a gente só está esperando esses jogaços ali. Pessoal, também nós temos que ver que a atmosfera do Madison Square Garden estava absurda. Estava absurda desde os primeiros momentos. Principalmente quando o Knicks começou já a dar largada ali, né? Nos primeiros momentos que começou a liderar o jogo, já estava com aquela cara de que o Boston vai sofrer aqui. Então, foi uma torcida que fez muito, mas muito barulho, que comemorou bastante a cada lance, a cada arremesso, e realmente o Knicks está de parabéns, né? É um trabalho fantástico do Thibodeau, que assim podemos chamar o nome dele, desse grande head coach que está fazendo um trabalho muito, muito fantástico, né? Já estava aí na espreita em anos anteriores, nos playoffs, mas bateu na rocha, conforme eu falo, mas agora o cara acertou em cheio e levou o Knicks a uma final após 25 anos. Quebrou o jejum de 25 anos, desde 2000 que não chegava nas finais de conferência e agora chegou. Então, parabéns para o Thibodeau e também parabéns para o Knicks, que é uma equipe muito bem montada, está jogando um basquete que dá gosto de ver, sabe? Está jogando um basquete que dá muito, mas muito gosto de ver. Eu sentei, eu assisti o jogo e foi fantástico. Não é porque o Knicks venceu, mas é porque existe uma química. Sabe quando existe aquela química numa franquia de basquete?
aquele momento. E isso são momentos que você tem que aproveitar, tanto um jogador, né, um atleta, como um técnico, tem que aproveitar aquele momento, porque depois que passa aquele momento, vem, enfim, outros momentos que não são muito bons. É como se fosse uma janela que se abriu para o Knicks e o Knicks tem que aproveitar essa oportunidade para assim passar e quem sabe até vencer um campeonato, né? Que já faz tempo também que o Knicks não vence nenhum campeonato. Então, Jalen Brunson também fez uma grande partida, liderou muito bem na série o, o Knicks, né? E falando em playoffs, o cara tá com mais de 25 jogos seguidos. 25 jogos seguidos com mais de 15 pontos e mais de 5 assistências. Só está atrás do Magic Johnson, que é o primeiro na NBA. Atualmente, o Jalen Brunson é o segundo na NBA com esta sequência. Estamos falando em termos de playoffs. Só playoffs, não temporada regular, ok? Então, o cara está de parabéns e está voando para ser candidato a vencer o prêmio de MVP das finais da sua conferência, que é a Conferência Leste, né? É uma conferência também bastante disputada, né? Mas acredito que o Oeste está feroz, o Oeste está muito mais disputado, muito mais equilibrado. Pessoal, New York Knicks na final da Conferência Leste, e é isso que nós temos como informação, né, deste vídeo, né, que eu trouxe esses detalhes, né, que, enfim, Nova York está em festa, afinal de contas, o time da casa, o mais queridinho de Nova York, está na final da Conferência Leste e é uma festa, conforme falou Frank Sinatra. Pessoal, tudo de bom para vocês e até ao próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo para que eu possa crescer mais nessa plataforma e para que eu possa também ter condições suficientes para trazer vídeos com mais qualidade ou melhor conteúdo também, né? E que possamos todos crescer nessa plataforma. Ok, pessoal? Tudo de bom para vocês.